A pastora Kate, vem cá, querida. Muito bom ter você aqui com a gente. Particularmente eu amo ouvir a Kate quando ela fala. Ela tem o que a gente chama uns glimpses de revelação, umas partículazinhas de revelação do Senhor. E às vezes no meio da mensagem dela eu sempre falo: Kate, você liberou aquilo ali, eu estava pensando sobre aquilo bem forte. Então Deus te abençoe, que o Senhor te use nessa manhã. Eu quero orar por ti. Pai, muito obrigado pela vida da Kate. Obrigado porque ela é uma bênção nas nossas vidas. Obrigado pelo dom que o Senhor tem revelado para ela cada dia mais. Obrigado, Senhor, pela fidelidade que ela tem tido contigo no estudo da palavra, na busca e no seu desenvolvimento pessoal. Agora eu oro por uma coisa. Eu oro que da cabeça à planta dos pés o Senhor venha dar à tua serva a direção, que o Senhor venha dar o fluir, que o Senhor venha dar a atmosfera e, acima de tudo, uma unção ainda mais forte, uma unção ainda mais poderosa, para que ela compartilhe debaixo da unção dela. Então eu oro, flua na sua unção, naquilo que Deus colocou sobre você, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Você é livre para fluir no que Deus colocou sobre você, em nome de Jesus. E quero dizer que você pode falar o que Deus colocar, que a gente vai ouvir. Bom dia, amém? Bom, eu quero primeiro começar falando sobre esse dia 24 de março. Para mim e para o Tiago é um dia muito especial, que é aniversário da Mari. Mariana está completando 7 anos, uma data extremamente importante para a fase da infância, e que nós sabemos que até esse ponto, o que nós precisávamos de mais importante passar e embutir nela, eu creio que ela recebeu. Eu digo isso porque até 7 anos é a fase da gente implantar valores, implantar caráter na criança. E assim, com todos os desafios da maternidade, eu creio que ela já é uma bênção. Além disso, nós temos os nossos pastores completando 18 anos de casados. A Anne não pôde vir hoje, mas, pastor, em nome da igreja, quero dar os parabéns para vocês, dizer o quanto nós somos honrados de ter vocês ao nosso lado, e nós sabemos do sim de vocês, sabemos a diferença desse sim, e sabemos o que esse sim ainda vai continuar fazendo nos próximos anos. Então, no final, se você puder abraçar o pastor, cumprimentá-lo, tá bom? Fiquem à vontade. Amém? Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça por um instante. Gostaria que você acalmasse seu coração. Domingo de manhã, né? Espero que todos tenham tido uma noite agradável. Abra o seu coração nesse momento. Peça ao Espírito Santo de Deus para Ele vir trazer revelação a respeito da palavra. Esteja aberto ao que o Senhor vai fazer. Estamos ministrando num tempo sobre o Hinene, sobre o sim, sobre o eis-me aqui. E peça ao Senhor: Senhor, ministra o meu coração. Fala comigo sobre esse eis-me aqui. Esteja atento, querido. Será que você pode abrir a sua boca e orar em nome de Jesus? Peça ao Senhor. Eu digo que quando estamos aqui, o Espírito do Senhor está neste lugar. O Espírito de Jesus está aqui. Nós apenas não nos reunimos porque nós não tínhamos nada pela manhã para fazer. Afinal, é um domingo. Com certeza, muitos deixaram muitas coisas. As mulheres deixaram afazeres em casa. Alguns homens abriram mão do descanso desse domingo, depois de uma semana árdua de trabalho. Então, aproveite esse momento em que você está aqui, em que você se dispôs a se derramar na presença do Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço o Espírito de revelação, Pai, Espírito de sabedoria sobre nós, sobre a nossa igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E, como eu falei, nós estamos nessa série a respeito do Hinene. Nós estamos já no 3º domingo. E se você
perdeu as outras ministrações, eu convido você a acessar as mídias e ouvir as duas palavras, uma pela vida do pastor Paulo, outra da pastora Anne, que foram liberadas, que são palavras extremamente impactantes. E eu quero começar a ler para vocês o que o pastor trouxe no primeiro culto, a respeito da palavra Hinene. Para quem não sabe, Hinene significa eis-me aqui. Mas o Hinene é uma palavra que abrange muito mais. Ele diz, eis-me aqui, seja o que for, aonde for, a hora que for, diga o que queres e eu farei o que agrada o teu coração. Amém? E eu gostaria já de começar dizendo o quanto eu sou edificada todas as vezes que eu escuto a ministração sobre o Hinene. Por isso que eu estou convidando você, se você perdeu as duas ministrações, acesse e assista e seja edificado. E por que eu falo que eu sempre sou edificada? Porque ao longo desses 5 anos, caminhando ao lado do pastor Paulo e da pastora Anne, eu já tive o privilégio de ouvir eles ministrando algumas vezes a respeito do Hinene. E é uma palavra muito, muito profunda, que traz alinhamento ao coração, ao meu coração. Por isso que eu comecei já orando, pedindo para que Deus traga revelação. Abra o seu coração nessa manhã e uma coisa eu tenho certeza, que você só terá a ganhar a partir do momento que você entender o Hinene, a partir do momento que você entender o eis-me aqui. E estudando sobre a palavra, estudando sobre a palavra do Hinene, como eu li agora já no começo que o pastor Paulo passou, ela tem uma palavra muito, muito profunda. A palavra Hinene, todas as vezes que foi dita, ela traz uma ação de declaração de prontidão. Ou seja, ela é usada em momentos decisivos. Como nós já ouvimos, quando você diz o eis-me aqui, seja o que for, aonde for, faça o que quer, seja o que tu queres, que eu fareis o que agrada ao teu coração. Quando você diz esse eis-me aqui, esse Hinene, ela é uma palavra de decisão. Eu estou decidido a dizer eis-me aqui. E eu quero dar alguns exemplos para vocês, como já foi citado outras vezes. Abraão disse Hinene quando Deus pediu seu filho em sacrifício. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, eis-me aqui, Hinene. Ponto. Logo foi para a ação. Logo decidiu e executou o que precisava ser feito. O profeta Isaías disse Hinene quando Deus perguntou, a quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi e fez, profetizou, foi um profeta que não tem nem explicação do que foi o profeta Isaías. Maria disse Hinene, quando o anjo do Senhor chegou e anunciou, eis que você será a mãe de Jesus. E ela disse, Hinene, eis-me aqui. Ponto, decidiu e executou e fez o que tinha que ser feito. E nesses 3 exemplos desse eis-me aqui, eu vejo todas as vezes que ninguém nesses momentos tiveram tempo ou pensaram em alguma situação além da decisão. Não houve aquela, deixa eu pensar. Será que é para mim? Não. Deus falou e eles disseram, Hinene, eis-me aqui. Hinene está ligada à disponibilidade. Disponibilidade. Esteja disposto a fazer o que Deus pediu. Diga Hinene para aquilo que Deus pediu para você e com certeza você verá a glória de Deus. Amém? Eu trouxe um resumo um pouco mais a respeito da palavra Hinene, para vocês entenderem a importância e a profundidade dessa palavra. E vou enfatizar muito isso, porque, como disse, já há 5 anos eu tenho escutado os nossos pastores ministrando a respeito dessa palavra. E eu tenho certeza que vocês ainda continuarão escutando algumas vezes, porque essa é a base da nossa igreja, sobre o eis-me aqui. Então, quando você decidir dizer Hinene,
você verá coisas profundas e tremendas acontecendo. E enquanto eu estava estudando e meditando, eu quero compartilhar uma situação que aconteceu comigo, com o Tiago, com a Mariana e com o Benício, em meados de maio ou junho de 2017. Eu não estou trazendo a situação, muitas pessoas nem sabem o que havia acontecido nessa época, mas vai se tratar especificamente a respeito da disponibilidade, de quando eu disse sim. Já falei isso numa outra vez, a respeito do meu sim. E essa vai ser sempre a minha base. De quando eu decidi, eu jamais quis olhar para trás e voltar a retroceder. Em maio, junho de 2017, nós morávamos num apartamento, aqui por perto. E na situação, a proprietária do apartamento, ela pôs o apartamento à venda. E quando ela colocou o apartamento à venda, ela até falou para a gente: vocês têm interesse em estar comprando? E nós fomos orar, e parecia até ser viável, o pastor acompanhou esse processo na época. Porém, chegou uma época lá em que a gente precisava dar um valor muito alto de entrada, e se a gente fosse para banco, essas coisas, não seria legal. Então, a gente entendeu que não seria o tempo de fazer a compra daquele imóvel naquele momento. E então, ela falou assim: bom, então eu vou colocar o apartamento à venda, vou anunciar, e muito rapidamente ela vendeu o apartamento. Então, quando ela vendeu o apartamento, ela já falou: olha, então vocês precisam desocupar o apartamento, né? Porque a pessoa que comprou, ela não está comprando para investimento, ela está comprando para morar. E tá bom. Então, começamos naquela busca desenfreada, que quem já passou sabe, né? Procura imóvel, entre site, vê site, ok, vai, né, Lu? A Lu é corretora, sabe como é que é, e vai, e olha, e busca, enfim. E ali eu tinha colocado para o Tiago: Tiago, vamos para uma casa, porque nessa época o Benício devia estar com 7 meses, e em dezembro, né, anterior a maio ali, foi férias, o Benício estava com uns 3 meses, mais ou menos, na época, e eu me vi assim com a Mari e com o Benício em casa, dentro de um apartamento pequeno, e eu falei: Tiago, eu já estou pensando nas férias de dezembro do ano que vem, quando o Benício já estiver com 1 ano e pouco, ele andando, os dois dentro desse apartamento, ai meu Deus, como que vai ser aquela loucura? Eu falei: vamos para uma casa. E ali eu coloquei na minha cabeça: vamos para uma casa, vamos para uma casa, vamos para uma casa. E tá. Nesse tempo que foi vendido esse apartamento, chegou o dia 30 de maio, que era o prazo que a gente tinha que entregar o apartamento. E eis que nós não tínhamos a casa. Nós não tínhamos a casa, nós não tínhamos outro apartamento, não apareceu assim nada que agradasse a gente, nas condições que a gente havia colocado, porque precisamos trabalhar com padrões, né? Então, sempre trabalhamos assim: olha, nosso valor é esse, então até aqui a gente pode ir, passou disso, não, né? E tá, chegou dia 30, a mudança chega, o caminhão chega lá em casa, né? E aí a gente põe tudo dentro do caminhão. E vamos para onde? Aí o Tiago falou com a transportadora lá que fez, eles tinham tinha um barracão com container, né, que podia guardar a mudança. Tá bom, vamos guardar a mudança foi. Eu lembro que eu peguei todas as roupas da Mari, todas as roupas do Benício, fiz a mala deles. Eu falei: bom, porque criança a gente nunca sabe, né? Falei: Tiago, escolhe aí uma roupa para uns 10 dias, e é isso aí. Colocamos dentro da mala e tá bom. E aí o Tiago chega e falou assim: Kate, a fulana, uma empresária que ele atende já há muito tempo, ela disponibilizou o apartamento dela. Ela tem um apartamento que ela comprou para os pais. Os pais não são de Londrina, e quando os pais vêm em Londrina, eles passam um período, então ela comprou um apartamento para os pais, quando eles vêm ficar mais à vontade. E ela disponibilizou esse apartamento. Eu falei: tá bom. É esse apartamento que nós temos por esses dias, até as coisas se resolverem, então nós vamos. Lá vamos nós, com as nossas malas, Mari, Benício, e entramos no apartamento. É um apartamento
simples, vamos dizer assim, mas bem estruturado. Até foi muito engraçado que na hora que a gente entrou assim no apartamento, né, eu falei, deixa eu conhecer, ver primeiro, né, vamos passar uns dias aqui. Aí tinha uma banheira, uma hidro, não sei, no banheiro, e a Mari fez assim, uau, que máximo, tem uma banheira, pai, enche a banheira, enche a banheira. Aí eu fiquei olhando para a cara de Thiago e falei, ela nem sabe o que está acontecendo, ela só quer saber de entrar na banheira e ficar aí achando que é uma piscina. Eu falei, ai meu Deus, né? Enfim, criança, eles nos ministram e nos mostram a inocência deles, assim, a cada instante. Tá bom, ficamos nesse apartamento e começamos a buscar a nossa casa. Tínhamos 2 opções aí de casas que nos agradavam nesse tempo, tudo. E o que eu quero dizer? Ficamos, na verdade, 20 dias. Dos 10, nós ficamos 20 dias dentro desse apartamento. Tá tudo bem. E nós ficamos 20 dias dentro desse apartamento. E nesse tempo que nós estávamos, nesse período de acomodação, vamos dizer assim, nós estávamos concluindo um curso para casais que nós fizemos aqui. Quem participou do curso naquela época? Mari, Sônia, Daniel, Débora. E foram 3 meses de ministrações para casais toda segunda-feira, né, pastor? Toda segunda-feira. Foram 3 meses. E foi, assim, um curso que foi demais. Até hoje, a gente recebe retorno desse curso. Ainda nós não conseguimos fazer de novo, porque na época foram 3 meses, então exige-se uma programação, uma agenda, né? E aí nós estávamos finalizando esse curso. Na última semana em que nós estávamos ali, nesse apartamento provisório, nós fizemos um jantar de encerramento para os casais. Naquele dia do jantar, eu lembro que eu olhei para o Thiago e falei assim, como que, né, uma pessoa sai da sua casa assim, com uma mala para 10 dias? Eu falei, nossa, Thiago, a gente tem um jantar, como que nós vamos fazer, né? Eu não tinha condições absolutamente nenhuma de estar naquele dia, naquele jantar. Mas como eu já tinha passado todo o processo dos 3 meses, auxiliando os pastores, a organização, organizei o jantar, tudo. Aquele dia foi a prova do eis-me aqui. E aí, aquele dia, eu falei, bom, Thiago, a gente precisa ir. Nós não estávamos com vontade, mas nós dissemos sim, e nós nos arrumamos e nós fomos para esse jantar. Na volta, eu lembro que estava chovendo, e nesse apartamento não havia garagem, então nós tínhamos que deixar o carro para fora, Benício com 6 meses, 7 meses, Mariana ainda pequena. E a gente desceu com eles, e aí você chega em casa e você pensa, poxa Deus, que situação, né? Que situação. Mas eu disse o sim. Eu disse para o Senhor, seja onde for, aonde for, da forma que for, seja como o Senhor quer. Me diga e eu farei o que agrada o teu coração. Aí você pode se perguntar, nossa, mas tudo isso só porque você foi num jantar? Não, eu digo isso porque naquele dia eu disse que eu iria para aquele jantar e vidas foram transformadas naquele jantar. Famílias foram restauradas por causa daquele curso, por causa daquele jantar. Não estão aqui Célia e Vander, né? Vão vir à noite. Mas eles são o maior exemplo de restauração daqueles 3 meses de curso. Vão casar agora, dia 27, vão casar oficialmente. E então, nós estamos extremamente felizes por ver o que Deus tem feito na vida deles. Só que, você vê, eles participaram desse curso 3 meses. Eles foram para aquele jantar. E eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer, abençoar. O casamento deles foi restaurado? Glória a Deus. Só que, além disso,
Hoje nós vemos outras pessoas, a Ana e sua família, a Ana também não está aqui, deve vir à noite. A Ana e sua família sendo abençoada e restaurada através daquele dia, daquele jantar em que Wander e Célia foram restaurados. Através da vida da Ana, eu tenho certeza que outras pessoas serão restauradas, outras pessoas serão restauradas, outras pessoas serão curadas, e mais outras e mais outras. Eu quero trazer nessa manhã para a nossa mente essa certeza de que quando nós dizemos sim, nós não estamos apenas dizendo sim, sendo abençoado na nossa esfera, eu aqui. Quando nós dizemos sim, o sim, ele abençoa outras vidas. Ele alcança outras pessoas. Ele alcança gerações. Amém? Então pensa você hoje, nessa manhã, você dizendo o seu Rinene. O que Deus pode fazer? Não vamos mais pensar dentro da nossa caixinha limitada. Não vamos mais pensar de forma egoísta. Quando eu disser sim, vai ser para mim, para mim, para mim. Não. Quando eu disser sim, vai ser para a Alexandra, vai ser para a Márcia, vai ser para o Silas, vai ser para o Lucas. Enfim, o Rinene, ele alcança pessoas. Olha os nossos pastores. Disseram, Rinene, eis-me aqui. E olha nós aqui. Somos um exemplo de um sim. De um sim extremamente verdadeiro. Rinene, prontidão para obedecer e servir incondicionalmente. Servir incondicionalmente. Naquele dia em que tinha o jantar, a minha carne não estava nada disposta a ir. Mas eu fui e servi. Servi com todas as minhas limitações. Servi com todos os defeitos que eu tinha deixado durante o curso, com que acontecesse, às vezes algo não tão elaborado, às vezes não ter dado um retorno tão pronto para algum dos casais. Mas eu estava lá servindo incondicionalmente, de forma completa. De forma eficaz. Independente da situação, da classe social, independente do que precisamos fazer, independente, apenas sirva. Sirva o seu próximo, sirva a sua igreja, diga Rinene, Rinene, Rinene. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? É algo que Deus ministrou muito no meu coração. Sobre o servir. Sobre o não se limitar. Nessa manhã eu quero trazer você a pensar que não existe limitações. Não existe limitações a partir do momento que você diz, eis-me aqui. Não existe condições. Jesus foi o nosso maior exemplo. Sempre que alguém me questiona, será que devo fazer isso? Mas aconteceu tal coisa. Eu sempre respondo, como Jesus agiria? Como Jesus iria fazer? Não nos vamos deixar nos levar pelas nossas crenças limitantes. Eu brinco que o Tiago usa muito essa palavra, às vezes eu falo para ele, lá vem você com crenças limitantes. Mas é verdade, não vamos nos deixar com que as nossas crenças nos limitem. Digam sim, digam Rinene, digam eis-me aqui. Seja o que for, aonde for. É para servir o irmão, é para levar comida para quem precisa, é para levar roupa, é para limpar, é para fazer qualquer coisa. Digam Rinene, Rinene, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Existem pessoas que precisam do seu Rinene. Sempre que fizemos a nossa reunião de professores do Ministério Infantil e dos pré-adolescentes, eu sempre enfatizo,
pensa que vocês não estão ministrando, levando a palavra para criança. Ah, é só criança, eles estão descendo ali para brincar. Ah, é só adolescentes. Não, nós precisamos levar a palavra para eles, pensando que serão futuros pastores, futuros mestres, futuros evangelistas dessa nação. E ainda assim, se não exercerem esse chamado que está aqui na Bíblia, que dizem dos 5 dons, né, dos 5 chamados ministeriais, eles estarão em algum lugar dessa nação falando do evangelho. Seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, seja na vizinhança. O nosso Rinene, ele alcança pessoas. Enquanto eu ministro, é como se eu visse, eu estou vendo, literalmente, como se tivesse uma bola e várias pernas. E eu entendo que essa bola seria um corpo, e esse corpo é um rinene, é algo que está dizendo, eis-me aqui. E essas pernas, esses braços, é para alcançar pessoas, alcançar nações. Nós estamos vivendo num tempo, gente. Eu falo isso com muito temor, né, pastor? O que nós temos recebido, o que tem sido liberado a respeito de um avivamento no nosso estado, são coisas que a nossa cabeça tem hora que chega a dar fala, Jesus. Nós temos recebido coisas profundas e diretas de Deus. Nosso pastor tem sido assim, níveis de revelação de coisas que vão acontecer nos próximos meses e nos próximos anos, que se você não decidir o seu eis-me aqui, infelizmente eu vou falar para você, você vai ver as coisas acontecendo, você vai ver o avivamento acontecer, e aí você vai ter que correr. Você vai ter que correr. Não se limite. A palavra é essa, não se limite. Flua, exerça o seu chamado, o seu rinene, aonde for. Mas não se limite. Vou dar um exemplo bíblico para vocês. Gostaria que vocês abrissem Êxodo. Não se limite. Coisas estão para acontecer. Coloque hoje na sua cabeça, eu sou um canal, vou alcançar pessoas, eu vou alcançar pessoas, eu vou alcançar uma geração. E quando a gente fala de geração, a gente não precisa pensar daqui muitos anos, não. Vamos pensar agora nos nossos filhos. Está aqui, ó, Letícia, esperando Antonella. O que será da Antonella daqui a uns anos por causa de um eis-me aqui? Não é verdade, Letícia? Pensa a Antonella daqui 20 anos, vai nascer daqui a pouco. A gente fala, mas daqui 20 anos, gente, daqui 20 anos o negócio faz assim, ó, voando. Os tempos estão correndo, o tempo não está parando. Hoje eu falei para o Tiago, meu Deus, eu lembrei, ó, são 11h23. Há 7 anos atrás, às 11h33 da manhã, a Mariana estava nascendo. Passa muito rápido. Não se limite. Não se limite. Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queimava, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui,
respondeu ele. Presta atenção que Moisés estava pastoreando o rebanho. Não estava à frente de grandes coisas. Ele não estava na frente da mídia. Ele não estava no meio de uma congregação de 30, 20, 10, 5 mil membros. Ele não estava na frente de grandes pessoas. Ele estava pastoreando o rebanho de seu sogro. Ele estava no meio do campo. Amém? No versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Vire a página, capítulo 4 de Êxodo, a partir do versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou se torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aqui, nessa situação, Moisés ele foi questionar Deus. Primeiro ele disse, eis-me aqui. Então, se ele disse, eis-me aqui, Deus falou, bom, então agora vamos fazer, né? Então, vai lá e fala com o povo. E aí Moisés falou assim, ai, Senhor, mas eu não falo bem. Alguns estudos dizem, a Bíblia, a palavra não fala em nenhum momento, mas dizem que Moisés era gago, que ele tinha uma certa dificuldade para falar. E aí aqui ele fala, Senhor, eu não falo bem. E o que o Senhor responde? Quem fez a boca? Eu, o Senhor. Então, vai lá e fala para o povo que eu estarei contigo e ponto final. Não se limite. Não coloque limitações. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu não falo bem. Ah, porque o meu nível de amigos, de pessoas, eu não tenho relacionamento. Não se limite às coisas para falar, eis-me aqui, porque a palavra é bem clara quando o Senhor disse a Moisés, eu estarei contigo, vá e faça. Amém? Que nessa manhã nós possamos sair com esse entendimento de dizer, eis-me aqui, Senhor, faça o que queres, que eu farei o que agrada ao teu coração. Amém? Aleluia. Gostaria que você baixasse sua cabeça um instante. Se você em algum momento disse o seu eis-me aqui, e se por algum motivo, pela limitação, pelo cansaço, pelas incertezas, pelas adversidades do dia a dia, você disse, ah, Senhor, não vai dar. Ah, Senhor, não é para mim. Eu quero te convidar nessa manhã a abrir o seu coração, se retratar com o Pai. Às vezes nós precisamos rasgar o nosso coração diante dele e dizer, Senhor. Senhor, foi assim mesmo. Eu não quis mais continuar. Eu não quis mais fazer o que o Senhor me chamou para fazer, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Mas nessa manhã, Deus quer ouvir o seu coração. E Ele está dizendo, eu sou contigo. Vá e faça, vá e execute, vá e age. Porque pessoas serão abençoadas e alcançadas por causa do seu eis-me aqui. Aleluia, Jesus.
Quero ser como Jesus. Andar na sua luz, no meu falar, meu viver, no meu caminhar. Fazer a vontade do meu Pai, ouvir a tua voz e sempre obedecer em tudo, como filho quero ser. Eu quero ser como Jesus.